jogadores, especialmente para tentar anular os 2 jogadores de lado de campo do Palmeiras, que era o Felipe e o Estevão, tentando explorar o erro do Palmeiras e conseguiu, de certa forma, dificultar ao máximo do segmento, vamos dizer assim, da evolução do jogo do Palmeiras por conta da importância desses 2 jogadores. O Palmeiras cria, o Palmeiras tem uma intensidade muito grande, né? Ele corre, ele dá um volume de jogo, né, contra os adversários, especialmente dentro de campo, mas eu tenho que ressaltar o Fortaleza, o trabalho do Fortaleza. Não é fácil jogar contra o Palmeiras dentro de casa. E o Palmeiras e o Fortaleza, em momento algum, se desesperou, mudou a sua postura, não ficou desesperado, mesmo com os erros. Eu acho que foram 2 erros de arbitragem, né? Nós vamos discutir isso mais tarde, mas... e o Fortaleza se manteve na sua proposta. O Palmeiras criou, teve oportunidades, realmente teve uma com o Veiga que ele erra na cara do gol, né? O Silas até brincou, depois o Silas falou, né, pra gente aqui no... vai falar? Em off? Não, ou que vai falar em falar on? no ar. Tá certo. Eu falei em off e vou falar no ar. Mas eu acho que foi um jogo de duas grandes equipes. O Fortaleza atingiu um estágio e como diria Bruno Henrique, né, um patamar no futebol brasileiro, em que ele joga dentro e fora de casa com a mesma postura, o trabalho do Vojvoda, os 2 trabalhos mais longevos, né, da Série A, 3 anos, 3 anos e meio, e outro 4, que é o Abel. Então nós vimos aí o equilíbrio das 2 equipes. Acho que foi um bom jogo. As 2 equipes criaram. E aí algumas coisas que são pequenos detalhes, né, que acho que a Renata daqui a pouco pode elucidar para todo mundo. Pois é, o Marcelo Paz, inclusive CEO do Fortaleza, ele já fez uma postagem, inclusive já cutucando também a arbitragem da partida de hoje. Mas a gente também vai analisar com muito detalhe, com muito cuidado, tudo o que aconteceu lá no Allianz Parque. Sobre o patamar do Fortaleza, Silas, é algo muito, mas muito impressionante, porque é um time do Nordeste, é um time que não tem o dinheiro nem o poderio financeiro que as equipes do Sudeste têm. A gente pode colocar o Sul também nessa história e consegue crescer a cada temporada. E não é um crescimento que a gente... um crescimento discreto. É um super crescimento. Esse Fortaleza, hoje, ele está na 3ª colocação do Campeonato Brasileiro, mas com muito mérito. Ele realmente merece estar ali. É muito difícil bater o Fortaleza. A gente precisa lembrar e aplaudir o Rogério Ceni, que começou esse trabalho. E agora o Vojvoda, o Marcelo Moretti, que é o presidente do São Lourenço, e eu trabalho para o São Lourenço também, me ligou porque o Romagnoli saiu, o Pipe Romagnoli saiu, e ele me ligou em seguida, falou: Paulo, será que o Zubeldia viria para cá? Falei com o presidente Casares, não, tem contrato até o final do ano que vem, não tem intenção nenhuma nesse momento. Também não foi, o Casares falou para mim, a gente não foi procurado, né, por aqui. E aí ele perguntou do Coudet, perguntou do Sampaoli. E eu falei para ele, Marcelo, tem um treinador aqui no Brasil, argentino também, o Vojvoda, que está fazendo um trabalho maravilhoso, mas ele recebeu proposta de quase todos os times grandes do Brasil e tem uma palavra muito firme e resolveu ficar. Então eu acho que muito, Marcela, né, Zé, Capita, desse momento do Fortaleza, passa por essa, sabe... esse cara verdadeiro, esse cara que cumpre contrato, esse cara que sabe onde ele está e que eu acho que vai chegar o momento dele e ele vai falar, bom, agora é hora de eu dar o passo, porque já estou tempo suficiente aqui no Brasil para, de repente, encarar um desafio, não diria maior, porque o Fortaleza está jogando os campeonatos internacionais também, sul-americanos, mas para, de repente, ele encarar um outro time aí. E outra coisa, e também se não quiser ir, se quiser ficar no Fortaleza durante tanto... É total escolha dele, lá, né, ele está feliz, o time responde, os jogadores gostam dele, a torcida respeita, ele está feliz morando em Fortaleza. Então é aquela coisa, assim, a gente acaba falando muito do Vojvoda, que vai sair um dia do Fortaleza, mas se ele não quiser sair, meu amigo, tá tudo certo, entendeu? Porque lá ele tem também um desafio a cada temporada, e é um desafio muito pesado. Não é uma coisinha simples você estar à frente do Fortaleza e chegar onde ele tem chegado a cada temporada, não. Vamos lá para o Allianz Parque, a gente vai conversar com o Vinícius Nicoletti e ele acompanhou a partida de perto, vai trazer então todas as informações, o clima dos torcedores por lá, o Abel Ferreira daqui a pouquinho fala, a gente vai mostrar para vocês, o Vojvoda vai falar também, a gente mostra para vocês ao vivo. Fala, Vini, tudo bem? Boa noite, bem-vindo. Tudo bem, Marcela? Boa noite para você, boa noite a todos os companheiros, pessoal em casa. Pois é, Marcela, era um clima de euforia do torcedor do Palmeiras, porque era uma volta ao Allianz Parque. O Palmeiras não jogava aqui há 40 dias, a última vez foi no dia 15 de setembro contra o Criciúma, uma goleada por 5-0. Depois teve um jogo fora de casa,
o jogo fora de casa com o Vasco, aí o Atlético jogando em Campinas e mais 2 jogos fora de casa. Por isso, 40.321 torcedores, um excelente público nesse sábado, nesse confronto contra o Fortaleza, e o torcedor esperando mais uma vitória do Palmeiras para assumir a liderança com tranquilidade do Campeonato Brasileiro. Vai acompanhar o jogo do Botafogo logo depois, mas o torcedor estava nessa expectativa. Por isso que ao final do jogo teve uma mescla aí de vaias, aplausos. O torcedor, claro, não gostou desse resultado, mas o fato é que o Palmeiras, como vocês já destacaram aí, não fez uma grande partida, sentiu falta principalmente de 2 jogadores titulares no último jogo que estavam suspensos, o Marcos Rocha na lateral direita e o Aníbal Moreno no meio campo. O Zé Rafael não fez uma boa partida ali no meio campo, inclusive foi substituído no segundo tempo, e o Mike também no segundo gol, a bola acabou batendo nele e voltou para o Moisés fazer o segundo gol do Fortaleza, o gol de empate, segunda vez. Então não foi uma grande partida do Palmeiras, ficou devendo realmente. 2 lances polêmicos, como vocês destacaram. O Veiga bateu o primeiro pênalti, chegou ao 100º gol dele pelo Palmeiras. Desde 1994, com o Evair, não tinha um jogador que batia essa marca de 100 gols. Ele é o 19º artilheiro da história do Palmeiras, ultrapassou o Edmundo. Então o Veiga teve a chance até de fazer o 101, mas quem bateu o pênalti foi o Estevão, marcando aí o seu 11º gol no Campeonato Brasileiro, artilheiro agora ao lado do Pedro, e pode ser o artilheiro mais jovem da história do Campeonato Brasileiro. Mas isso tudo fica em segundo plano, porque o Palmeiras queria realmente a vitória. Reclamou também de um pênalti, depois vocês podem analisar aí também, do Pikachu no Dudu. Dudu entrou no segundo tempo, teve ali uma tentativa de domínio, a bola escapou um pouquinho, aí ele se embolou ali com o Pikachu dentro da área, e o torcedor palmeirense também, a comissão técnica, o técnico Abel Ferreira, reclamaram desse pênalti. O Palmeiras que teve 2 pênaltis para conseguir essa vitória aqui no Allianz Parque. Uma boa notícia é que os jogadores que estavam pendurados não receberam cartão amarelo. Alguns dos principais jogadores do elenco ali, o goleiro Everton, Richard Rios, o Estevão, e o próximo jogo é um clássico contra o Corinthians na segunda-feira que vem, não nessa, na outra segunda-feira. Palmeiras vai à Neoquímica Arena jogar um clássico fora de casa. Então não tem ninguém suspenso. E a outra boa notícia é o retorno do Maurício, que teve uma contusão no joelho, ficou fora 15 dias, teve uma recuperação muito rápida e voltou ao time entrando no segundo tempo, numa tentativa de vencer a partida. Ele tirou o Zé Rafael, colocou o Richard Rios fazendo a proteção da zaga e 2 meias, 3 atacantes, depois entrou mais um atacante, o Rony. O Palmeiras tentou a vitória de todo jeito até o último minuto, mas como eu disse, não foi uma grande partida. Apenas o Estevão teve uma chance, quando estava 2-1, ele saiu cara a cara com o goleiro num passe do Rafael Veiga e acabou perdendo o gol. Era a chance de matar, ampliar a vantagem ali, aí dificilmente o Palmeiras perderia o jogo, mas acontece. Palmeiras então, com esse empate, assume provisoriamente a liderança do Campeonato Brasileiro, espera esse confronto contra o Botafogo, mas no Campeonato Brasileiro são 12 jogos de invencibilidade, com 7 vitórias e 5 empates. É uma excelente sequência, mas ainda tem campeonato e agora tem que torcer para um tropeço do Botafogo, que pega o Bragantino, e depois tem clássico contra o Vasco, e o Palmeiras agora inicia esse trabalho de preparação para o clássico contra o Corinthians. É isso aí então, Marcela. Daqui a pouco então a gente volta aqui do Allianz Parque, passando os personagens do Palmeiras, do Fortaleza e também os 2 treinadores. Tá certo, Vini e Vinícius, então, com toda prioridade, os jogadores que forem passando por aí, você nos chama e a gente volta para o Allianz Parque. Daqui a pouquinho a gente mostra ao vivo também a entrevista do Abel e do Juan Pablo Vojvoda. Eu começo contigo, Fábio, sobre as substituições do Abel Ferreira. Você gosta, ele realmente, assim, ele é ousado ali no segundo tempo, sim. Ele vai para cima, ele vai trocando volante por meio campista e toca atacante, ele coloca o Maurício. O que é que você acha? Gosta? Bota o Dudu, o Rony. Marcela, porque assim, o Abel, ele sabia da importância desse jogo para o Palmeiras, né? A vitória, o que representaria para o clube, você assumir uma condição de liderança, né? Manter uma vantagem sobre o Botafogo, mesmo o Botafogo entrando em campo contra o Bragantino. E é o dever do treinador ter essa leitura do jogo e buscar o resultado, né?
Então, eu acho que a gente também não pode tirar o mérito do Fortaleza, Marcela, até a gente estava conversando também, assistindo o jogo, porque a gente ia colocar a maneira como o Palmeiras se portou, né? O Estevão não teve a mesma atuação, talvez, de jogos anteriores, o Felipe Anderson também, mas muito se deve pela maneira como o Fortaleza se posicionou em campo, né? Então, o Fortaleza, ele tem uma questão de meio campo e ofensiva, tem uma forma de jogar, mas defensivamente, ele olha muito para o seu adversário, né? Então, a gente vê o Fortaleza em alguns jogos jogando com uma linha de 4, hoje ele opta por jogar com uma linha de 3, porque ele sabia que ele tinha que fechar a entrada da área. Então, assim, o Estevão tem uma movimentação muito forte para a beirada do campo, isso é a marcação, a responsabilidade do lateral. E quando o Estevão ele conduz a bola para o meio, né, que ele tem a perna esquerda como ponto forte também, ele acabava batendo com um jogador de meio campo, um volante ou um dos zagueiros. Então, assim, o Palmeiras talvez não criou tanto como criou contra o Juventude, mas muito também pela marcação que o Fortaleza exerceu e esse posicionamento defensivo. Agora, com relação às modificações, como o Nicoletti falou, o Mike não teve uma boa atuação, né? O Palmeiras sentiu falta ali do Marcos Rocha, sentiu falta do Aníbal Moreno também no meio campo, né? O Zé Rafael que atuou no jogo de hoje, mas ele fez o que era possível. Ele movimentou as peças de acordo com que fizesse o Palmeiras ser mais ofensivo, fizesse o Palmeiras buscar o resultado de vitória, mas frente a isso tinha um adversário muito bem postado, muito bem treinado pelo Vojvoda e que também tinha o interesse do resultado, porque o Fortaleza, como a gente já falou aqui, briga pela possibilidade de título. Ô Zé, o que você acha que faltou a esse Palmeiras para sair com a vitória hoje lá no Allianz Parque? Eu acho que assim, a característica de jogo do Palmeiras, o Palmeiras é muito objetivo, né? Ele é muito vertical. Então ele tenta finalizar o mais rápido possível pelas características dos seus jogadores. E com o posicionamento do Fortaleza, aí se transforma num jogo de paciência. Sim. Você tem que fazer essa bola rodar de um lado para o outro para desgastar o time adversário, para encontrar os espaços para você poder jogar, especialmente quando você tem o Veiga por dentro, né? O Veiga não é um cara técnico como é o Maurício. O Veiga é um cara de 2 toques na bola. Lembra muito o Cabeça, né? Nosso amigo aqui, o Alex, que trabalhou conosco aqui, no sentido de tocar pouco na bola. Ele não é um jogador que dribla, ele carrega, não. Ele domina, toca e vai para a área finalizar. Ele domina, toca e se posiciona para finalizar. Então, isso com o posicionamento do Fortaleza, ele teve dificuldades. E aí o Fortaleza, como o Fábio já explicou muito bem, essa foi a chance no segundo tempo, mas ele errou o domínio, né? A bola ficou para trás, ó. Na hora que ele vai dominar a bola... Podia ter servido lá o Flaco Lopes, né, Zé? Dá uma olhada, ó. Mas era muito para ele, Silas. Era na hora muito do domínio, dele, Na hora do domínio, ele errou, deixou a bola passar e ele foi... Na hora que ele domina, a bola foi direito. Então, e aí o Palmeiras teve essa dificuldade, porque o Fortaleza, mesmo perdendo, né, em alguns momentos da partida, ele não se desesperou, não mudou posicionamento, nada, ele continuou jogando da mesma forma. E aí, optando pelos erros da equipe do Palmeiras, é que nós estamos vendo, né, assistindo os 2 erros do Palmeiras. Esse do Mike foi um erro grotesco, tanto do Vitor Reis também. Aqui nós temos um zagueiro que, assim, o Vitor, ele gira o corpo para tentar chutar com a direita, quando ele tinha que cortar com a perna esquerda, né? Aí é posicionamento do corpo. E o Palmeiras teve essa dificuldade. Com as substituições, você vê que o Palmeiras ganha um pouco mais de volume, porque tem o Maurício, que é um cara que se aproxima, né? Ele é um jogador, eu falo assim, um pouco mais de futsal, que ele tem a bola nos pés um pouco mais próxima, é o jogador do toque curto, toque longo, ele tem o drible. Então o Palmeiras começou a ter um pouco mais de volume. O Dudu é diferente do Felipe. O Felipe Anderson é um jogador técnico, mas ele não tem a característica de atacante como tem o do Dudu. Então o Palmeiras começou a mudar um pouquinho, embora o Dudu não seja mais o mesmo, né? Dudu não consegue voltar a jogar da mesma forma que vinha jogando antes. Então o Palmeiras teve essa dificuldade, porque não é da característica do Palmeiras rodar tanto a bola, especialmente quando joga em casa. Às vezes o Abel muda até a estratégia, né? Entrega a bola para o time adversário, recua para jogar em velocidade, mas isso quando tem o Rony ali na frente. Hoje ele optou pelo Flaco Lopes e aí não conseguiu jogar. Mas muito méritos também da equipe do Fortaleza nesse aspecto, que soube se comportar dentro do jogo, né? A gente costuma falar aqui que chama-se experiência isso. Rodagem, você começa a jogar grandes jogos, campeonatos importantes, campeonatos internacionais, grandes adversários. Então você começa a ganhar uma casca que quando você joga contra o Palmeiras, jogo contra o Palmeiras, já joguei contra o River,
né? Já joguei com outros times grandes. Corinthians, Corinthians. Então você vai ganhando essa experiência, Final. né? E é o que aconteceu no jogo de hoje. Engraçado, você está falando isso e eu estou lembrando do Fortaleza contra o Corinthians na Sul-Americana, que foi um dos piores jogos. Sim. Os dois piores jogos que a gente lembra da temporada do Fortaleza. E aí a gente pode falar, é um Fortaleza que é muito focado, um Fortaleza que não se desconcentra e que se desconcentrou nessas partidas aí na Sul-Americana. Silas, quando a gente pensa num Palmeiras que levou esses 2 gols, é um Palmeiras frágil defensivamente ou um Palmeiras que a gente pode colocar a individualidade hoje que foi a grande culpada por esses 2 gols? É que os meninos, né, tanto o Vitor Reis como o outro menino quando joga, não existe um peso em cima deles, até porque eles têm feito bons jogos. Fizeram bons jogos contra o Grêmio, onde jogaram os dois. Como que é o nome do outro menino zagueiro? Vitor Reis. Vitor Reis e o outro que joga, que está acostumado, que às vezes joga com ele também, que também é menino da base, que o Abel põe para jogar, não tem medo não, porque mostrou que tem qualidade. Hoje jogou com o Gustavo Gomes, a dupla ideal é o Gustavo Gomes e o Murilo, ainda é a dupla ideal ali, né, na zaga. Mas o Palmeiras contra o Juventude e em outros jogos, quando ele tem a chance de matar, ele mata. E hoje ele teve uma chance com o Rafael Veiga, que foi um soco do João Ricardo, que não era fácil, porque a bola veio rápida, dividida, né? não deu tempo dele dominar, porque ia chegar um jogador do Fortaleza. E o lance que você mencionou, Marcela, né? Eu acho que foi o Nicolete também, do Estevão, que ele não perde esse tipo de gol também, ele sabe servir. No jogo contra o Juventude, ele dá uma rolada para o Veiga, só para o lado, e o Veiga vai e faz o gol contra o Juventude lá. E hoje, você falou bem, ele tinha que ter definido. Mas no domínio, a bola fica mais para o lado direito do que para a perna esquerda, que é onde ele tira, fez o gol de pênalti assim, tirou lá no canto, ele tem muita facilidade. E quando isso não acontece, o time todo fica esperando, não, em qualquer momento a gente ganha o jogo. Em qualquer momento a gente ganha o jogo. Só que enfrentaram o Fortaleza, o Vojvoda deve ter visto o jogo do Aguirre pelo Peñarol contra o Corinthians, que se fechou com 5, está todo mundo se fechando com 5. O Peru se fechou com 5 contra o Brasil, seleção brasileira, só depois que tomou os 2 gols que se abriu. E aí a porteira abriu, como aconteceu com o Peñarol também contra o Botafogo. Mas o Palmeiras hoje não teve a mesma eficiência, nem tão pouco na frente, Marcelo, como você me perguntou, como lá na defesa também. Mas você ficou com essa impressão de que o Palmeiras imaginou que poderia vencer a partida a qualquer momento? Não, você teve isso? Não, o próprio jogador Eu também não pensei o próprio nisso. jogador do Juventude, quando acaba o jogo, ele falou, a gente... Do Fortaleza? No jogo passado, que o Palmeiras ganha do Juventude de 5-3, ele fala, quando acaba o jogo, acho que foi o capitão, não, o Palmeiras é um time muito difícil, é muito dinâmico. Então, por ter essa dinâmica, às vezes os jogadores lá de trás, meio campo, falam, não, daqui a pouco o Estevão acha lá uma jogada, daqui a pouco o Flaco Lopes faz um gol, daqui a pouco o Veiga, daqui a pouco o Felipe Ano, e hoje não aconteceu. O Fortaleza se aproveitou disso e, como disse muito bem o Zé, não perdeu a cabeça, mesmo aqui, segundo aquilo que a gente viu, sendo prejudicado pela arbitragem. O João Schmidt, uma vez, quando veio participar do Bola da Vez aqui, foi logo após a final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras. E aí, conversando, eu estava falando, e aí, João, como é que tá, né? A final foi boa e tal. Ele falou assim, pô, o time do Palmeiras você não pode errar. Se você erra, eles matam o jogo. E o Palmeiras é assim, se você der a oportunidade, ele faz o gol e depois é bem complicado de jogar contra o Palmeiras. Marcelo, mas acho que o Palmeiras, assim, esses 2 jogos são 5 gols sofridos, né? Então, eu acho que liga um sinal de alerta ali. Hoje, eu acho que em cima da pergunta que você fez para o Silas, hoje é uma questão individual. Erros individuais que... Fala, rapaziada, é isso aí, cara. Falei uns 37 minutos de terabytes aqui, quando eu fui ver, eu não tava gravando, mano. Vai te ferrarem, né? Botafogo nesse momento, líder, né, porque tá empatando com o Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino brigando ali para não ser rebaixado. E o Botafogo brigando pela liderança do Campeonato Brasileiro. Se o Botafogo vence esse jogo, vai a 65, 64. É. 64. Não, é. Como assim? É 64. Ainda ficaria. Peraí, mas o Botafogo tava 1 ponto a mais que o Palmeiras. Se ele vence, ele vai a 64. Ficaria 3. Alguma coisa de errado não tá certo aqui, né?
Botafogo estava 1 ponto acima do Palmeiras. E agora ele empatando, ele tá 1 ponto a mais. Tá certo, né? Se ele vence, se você tá 1 ponto a mais. O Palmeiras somou 1 ponto. Tô viajando aqui. Se o Botafogo vence, a distância fica de 3 pontos, não fica 4. Flamengo pode ter entrado na briga? Eu duvido muito, porque o Flamengo teria que vencer 8 partidas. Olha, mais difícil é vencer 8 partidas. 2 tropeços dos dois times ali, 2 tropeços do Botafogo, 2 tropeços do Palmeiras, poderia até acontecer, né? Mas um time ganhar 8 partidas em reta final de campeonato é difícil. Por isso que o Guardiola fala, né? O campeonato é decidido nas 8 primeiras e nas 8 últimas rodadas. O Palmeiras não podia ter perdido essa partida aí. A situação pode acabar se complicando se o Botafogo vencer. O Botafogo enfrenta o Vasco. Nossa, cara. Vasco e Cuiabá. 2 mamatinhas. O Palmeiras tem o Corinthians fora e o Grêmio em casa. Caramba. Que pedreira, hein, cara. Que pedreira esse Corinthians aí. Brigando para não ser rebaixado. Palmeiras pode fechar a boca do caixão. Ou o Corinthians pode tirar o Palmeiras da briga pelo título.